Olá, boa tarde. Senadores adiam para terça-feira a votação sobre decisão do STF que afastou Aécio Neves do mandato. Com 43 senadores em plenário, Eunice Oliveira abriu a sessão lendo o comunicado da primeira turma do STF, que pediu o afastamento do senador Aécio Neves das funções, proibiu que ele deixe o país e determinou que ele fique em casa no período noturno. Eunice anunciou um requerimento de urgência apresentado pelos líderes. Os líderes que subscrevem o presente manifestação requerem de Vossa Excelência, do Casa, aqui o presidente, na qualidade de presidente dessa casa, que adote as providências necessárias para que, em caráter de urgência, seja convocada a sessão extraordinária, a fim de que, pelo voto da maioria dos seus membros, seja resolvida a questão atinente às penas impostas pela primeira turma do STF. Com um quórum de apenas 52 senadores, o líder do PSDB, partido do senador Aécio Neves, justificou a urgência, mas pediu o adiamento da votação para a próxima terça-feira. O voto de cada um efetivamente vai demonstrar e vai esclarecer não somente a opinião pública, para a opinião pública, mas também para as instituições, o que o Senado Federal pensa a respeito de decisões que são tomadas nesse sentido. Por isso, o PSDB tem a intenção de ver essa matéria votada com urgência, como colocamos no requerimento. Senadores de alguns partidos defenderam que o Senado não deveria se pronunciar sobre o assunto e deixar a decisão para o pleno do STF. Cabe a esta casa, senhor presidente, elaborar as leis. Não cabe a esta casa julgar as leis. Essa atribuição cabe ao Supremo Tribunal Federal. Se nós levarmos a uma deliberação já no dia de hoje, mesmo no dia de amanhã, nós levaremos a um conflito institucional sem precedentes num dos momentos mais dramáticos da vida nacional. No final, o requerimento de urgência para a matéria foi aprovado por 43 votos favoráveis, 8 contrários e uma abstenção. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu em audiência pública a internet no Brasil. Os senadores preparam um relatório sobre a política nacional de banda larga. O Brasil é a 9ª economia do mundo, mas no campeonato de acesso à internet caímos para a posição de número 63. No país, só metade da população está conectada. Além disso, a lentidão da rede predomina. A velocidade média aqui é 6,2 megabits por segundo, abaixo da média mundial, que é 7,2. A política nacional de banda larga foi tema de audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia. A representante dos consumidores afirmou que os recursos do FUST, Fundo para a Universalização das Telecomunicações, não estão sendo usados. A gente tem o FUST, que não é justo que a sociedade recolha o FUST há anos e que já são mais de 15 bilhões de reais recolhidos ao longo de todos esses anos, desde 2001, quando foi iniciado o recolhimento do FUST, e, de acordo com o Tribunal de Contas da União, apenas 1% do que foi recolhido pelo FUST foi utilizado para a política de telecomunicações. Representantes das empresas disseram que é difícil levar redes de fibra ótica para o interior do país. Entre outras reivindicações para aumentar investimentos, pediram alívio na carga de impostos. Se a gente pegar os 10 maiores países em termos de base de usuários, né, a gente vai ver que o Brasil é disparado o que tem a maior carga tributária. Para o senhor ter uma ideia, assim, o que está na sequência, ele tem menos da metade da carga tributária brasileira. Isso precisa ser revisto. E eu acho que isso é um papel importante do Congresso Nacional e o setor realmente clama por essa revisão. O representante do Ministério da Ciência e Tecnologia afirmou que um novo Plano Nacional de Banda Larga será lançado em breve. A nova minuta de decreto, que vai à consulta pública provavelmente na primeira quinzena de outubro,
essa minuta de decreto, ela traz objetivos gerais, objetivos focados em serviços de telecomunicações, objetivos para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações e uma série de diretrizes para políticas públicas, para as políticas de inclusão digital, para as atividades da Anatel, para as cidades inteligentes e aquilo que eu considero o coração desse decreto, que são diretrizes para a aplicação de recursos públicos na implantação de infraestrutura de banda larga. A situação da pesquisa e da legislação relacionadas às células-tronco foi tema de debate hoje na Comissão de Direitos Humanos. Um dos avanços tecnológicos dos últimos anos, as células-tronco vêm despertando muito interesse entre cientistas, médicos e pacientes em razão de seu emprego em terapias de combate a problemas cardiovasculares, neurodegenerativos, acidentes vasculares cerebrais, doenças hematológicas, traumas na medula espinhal, entre outros. São células não especializadas, capacidade de renovação, pode originar diferentes tipos celulares do organismo, pode participar da regeneração do tecido e podem ser obtidas do embrião, do feto e do adulto. A novidade tem gerado debates sobre questões éticas e alvoroçado o mercado e a mídia. A mídia leva para a população uma informação extremamente otimista sobre o uso da célula-tronco e acaba causando, senador, uma série de conceitos errados de que a célula-tronco é capaz de curar e tratar e regenerar tecidos, quando nós ainda não temos esta certeza. E nós precisamos legislar e andar, e segurar o andor, porque isto acaba virando panaceia. Existem muitos grupos econômicos aproveitando a situação para lançar ganhos financeiros em cima de célula-tronco. Na audiência, o consultor técnico do Ministério da Saúde apresentou dados sobre os investimentos que têm sido feitos na pesquisa de células-tronco. O Conselho Federal de Medicina defendeu a posição da entidade sobre o assunto. A posição do Conselho nesse aspecto é de manter a legalidade, de seguir a legislação e de apoiar toda e qualquer iniciativa que traga benefício à saúde da população brasileira. Um pedido de vistas interrompeu a votação do projeto de lei da Câmara que permite o porte de armas a oficiais de justiça, peritos, médicos e auditores fiscais, tributários e do trabalho. Antes da votação do projeto, será realizada uma audiência pública sobre o tema. Também foram aprovados 3 acordos internacionais de cooperação internacional com a Eslovênia, a Zâmbia e São Vicente. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto base da medida provisória 783, que trata do Refis, o programa de refinanciamento de dívidas com a União. Antes de vir para o Senado, os deputados precisam ainda analisar os destaques. E aqui no Senado, o plenário também aprovou ontem uma medida provisória que trata de outro refis, a MP 780, para parcelamento de dívidas com instituições públicas. Essa já vai para a sanção presidencial. O texto permite a renegociação de dívidas não tributárias com autarquias e fundações públicas, como o INCRA e IBAMA, Comissão de Valores Mobiliários e agências reguladoras. Para alguns senadores, a medida ajuda na recuperação da economia do país. A retirada de um grande peso que recai sobre as companhias brasileiras certamente será o resultado mais efetivo desta nova legislação. Essas empresas endividadas acabam impossibilitadas de tomar novos empréstimos e seguir gerando novos negócios e empregos no nosso país. A medida permite que a dívida seja parcelada em até 240 meses, com descontos nas multas e juros que podem chegar a 90%. Quanto maior o número de parcelas, menor o desconto. Para alguns senadores, a renegociação de dívidas beneficia os maus pagadores. Antes do governo fazer um projeto para anistiar multas ou para premiar o inadimplente, ele deveria premiar o adimplente, aquele que mesmo com todas as dificuldades
ainda assim honra com as suas obrigações. Só para uma concessionária de telefonia, a Oi, são mais de 20 bilhões de débitos desta empresa. E sabe quais são as razões dos débitos desta empresa? Junto à Anatel, são multas. Multas porque essa empresa não cumpriu com as suas obrigações, que é concessionária pública. O senador Lindbergh Farias lembrou que esta não é a única medida provisória no Congresso que renegocia dívidas com o governo. São duas propostas de refis. Essa medida provisória, 789, e uma muito mais grave que está sendo votada na Câmara dos Deputados no dia de hoje, que é a 783. Na negociação do refis na 783, eles estão discutindo já livrar Temer. Senador Randolph, não é só emenda parlamentar que Temer está usando para se livrar da cassação. Está usando dinheiro público, envolvendo grande negociata com bancos e com as grandes empresas. O Senado também aprovou a medida provisória que destina pelo menos 30% do fundo penitenciário para reforma, construção e aprimoramento de estabelecimentos penais. O texto prevê que esse dinheiro também pode ser usado em programas de reinserção social de presos. Só para este ano, o FUNPEN deve receber quase 700 milhões de reais. É preciso reconhecer a falência no nosso sistema carcerário. Nós temos hoje a quarta população carcerária do mundo, 622 mil presos. E aqui abre-se a possibilidade de se retirar dinheiro do fundo penitenciário para ir para atividades de segurança, o que é um equívoco. O que está se fazendo nesse projeto, primeiro, é dar obrigatoriedade de transferência para os estados. Depois, é estender para que se gaste, dentro da despesa do sistema penitenciário, o financiamento de programas destinados à reinserção social de presos, internados e egressos, ou de programas de alternativas penais no caso de municípios. Nós estamos melhorando a execução penal. O requerimento de criação da CPI dos supersalários foi lido na sessão dessa quarta. A CPI, solicitada pelo senador Renan Calheiros, vai investigar o pagamento de salários acima do teto constitucional para servidores e empregados da administração pública direta e indireta. Os senadores aprovaram também uma medida provisória que prorroga o prazo de pagamento de aeroportos objeto de concessão, como o Galeão e Guarulhos. Foi aprovado ainda o projeto que concede porte de arma aos agentes de fiscalização dos departamentos de trânsito. A matéria segue para a sanção presidencial. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.